Meus irmãos, hoje à tarde, e se Deus assim quiser, nos próximos 3 cultos aqui da tarde, nós estaremos expondo a carta de Paulo a Tito. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1. Farei a leitura do versículo 1 ao versículo 4, o prefácio, a saudação da carta. É o que nós vamos trabalhar aqui, pensar, estudar aqui nessa tarde. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, um dos grandes problemas que nós como crentes enfrentamos é a inconstância como fruto da superficialidade da nossa fé. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos cristãos de Éfeso, no capítulo 4 ele fala qual é a tarefa dos pastores, evangelistas, dos mestres, dos apóstolos, é capacitar a igreja ou treinar a igreja para que a igreja desempenhe a sua função, tanto como corpo de Cristo, como também a sua função no mundo, de acordo com a identidade que já foi dada na obra da cruz pelo Senhor Jesus. Nós recebemos uma identidade na cruz, nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus. Contudo, nós entramos num processo onde nós vamos conhecendo cada vez mais o Senhor, vamos nos aprofundando na palavra do Senhor e, consequentemente, o nosso relacionamento com Deus vai se aprofundando também. O nosso relacionamento com Deus não tem como base o misticismo, não tem como base o experiencialismo, não tem como base as coisas que simplesmente nos aguçam por meio dos sentidos. Mas o relacionamento com Deus tem como a sua base principal a revelação de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Se nós abrirmos mão da Sagrada Escritura e simplesmente vivermos uma vida em busca de sensações, nós cairemos no misticismo. E o misticismo e suas práticas, de certa forma, tentava se introduzir na igreja cristã ainda nesse primeiro século. De alguma forma, algumas pessoas, e nós vimos isso aqui na exposição da carta aos Colossenses, eles olhavam para o ascetismo religioso e até para a mística do culto aos anjos e pensavam que com isso estavam vivendo uma espiritualidade mais aprofundada, mais elaborada, porque ela tinha esse quê de místico, esse quê de sensitivo, que mexia com as emoções, que de alguma forma fazia com que a alma fosse elevada a uma outra categoria e por meio dessas sensações eu tivesse uma percepção de que eu estou cultuando, adorando e vivendo na presença de Deus. A palavra de Deus então, ela nos dá a base, a verdade da Escritura, ela nos dá a base para o relacionamento. E nessa base dada pela palavra de Deus está contida também a experiência com o Senhor. Nós somos seres integrais, nós não somos seres apenas da razão, mas nós temos emoções, nós temos sentimentos também. E nesse relacionamento com Deus, Deus não envolve apenas a nossa razão, mas envolve também todo o nosso ser. Isso compreende as nossas emoções, as sensações que nós temos, a percepção de perceber a voz de Deus falando ao coração. O testemunho interno do Espírito também faz parte dessa caminhada, porque nós somos seres integrais, nós somos humanos. Paulo então, ele quando escreve essa carta, ele tem como base aqui algumas coisas que estavam acontecendo na ilha de Creta.
É interessante que, estudando um pouco, e alguns comentaristas, e até mesmo a própria Bíblia de Genebra, ela trata sobre isso na introdução à carta de Tito, da carta a Tito. É interessante que, ainda que se tenha uma consciência de mais ou menos a data que Paulo escreve essa carta, a gente não tem ao certo, porque o livro de Atos não narra isso, quando Paulo esteve em Creta. Nós não temos isso no livro de Atos. Nós temos uma passagem onde, depois de um naufrágio, Paulo chega ali a Creta, mas ele chega já indo para Roma. Ele não chega para plantar uma igreja ali, ainda que alguns afirmem isso. Contudo, há uma linha que, inclusive, muitos comentaristas reformados, eles tomam essa linha como sendo base, de que após aquela primeira prisão que Paulo enfrenta em Roma, quando ele escreve lá as 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, as cartas da prisão, depois de um período ali, Paulo é solto. E por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo, quando solto, Paulo realiza uma 4ª viagem missionária, que é citada depois por alguns pais da igreja, como Eusébio de Cesareia. Nessa 4ª viagem missionária, então, Paulo visita a ilha de Creta e ele planta uma igreja ali em Creta, deixando então, quando se retira de Creta, Tito para resolver algumas questões que estavam pendentes ainda naquela igreja. Então, esse é mais ou menos o pano de fundo que nós temos para a carta que Paulo escreve a Tito. Paulo, ele se encontra na Macedônia, como nós vemos aí no capítulo 3, o versículo 12, ele diz: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Paulo estava na Macedônia quando Paulo escreve essa carta, e depois de algum tempo então, Paulo é preso. Ele escreve essa carta na mesma época que ele escreve a primeira carta a Timóteo, que estava em Éfeso, e alguns anos depois, Paulo então é preso, é levado a Roma, e ele enfrenta ali a sua 2ª prisão, e é executado no ano 68 depois de Cristo na Via Ápia. Então é mais ou menos esse pano de fundo que nós temos, alguns problemas e algumas coisas que Paulo trata aqui nessa carta, como por exemplo a instituição de presbíteros ou bispos, que tem o mesmo significado. Existiam alguns líderes naquela igreja, algumas pessoas que tinham algumas posses, que viviam uma realidade distinta, que estavam querendo assumir a liderança dessa igreja. Entretanto, Paulo, ele dá a Tito os critérios bíblicos para que uma liderança fosse formada, e nós vamos ver isso, se Deus permitir, no próximo domingo. Paulo também trata sobre a questão dos falsos mestres, e a necessidade de instituir ali presbíteros, homens que cumprissem esses critérios bíblicos que Paulo coloca, que fossem firmes na palavra de Deus, tinha a ver exatamente com um falso ensino que estava sendo proclamado na ilha de Creta. Esse falso ensino, ele tinha a intenção de literalmente minar aquela igreja, porque quando nós nos desviamos da verdade, ainda que estejamos congregando, participando de toda uma vida eclesiástica, de fato, a vida com Deus, ela está maculada, ela está de alguma forma fragilizada. E a queda e a perdição é algo que pode estar próximo. Então, Paulo, ele tem essa intenção de instituir ali, e ele fala sobre essas qualificações dos ministros de Deus, tendo em vista aí essa batalha contra os falsos mestres e suas falsas doutrinas. Ele também trata sobre alguns problemas que Tito estava enfrentando na igreja. E ele chama Tito para que Tito, o próprio Tito, se torne um tipo de padrão dos fiéis no que diz respeito à palavra, à sã doutrina, porque algumas pessoas, de forma inflamada e maliciosa, tentavam corromper a imagem de Tito, aquilo que Tito representava, aquilo que Tito de fato era na igreja. Então eles tentavam persuadir a igreja a não crer na pregação de Tito, naquilo que Tito desempenhava como colocado por Paulo ali em Creta, para que não desse sequência no seu ministério. Paulo também trata aqui sobre as bênçãos, os benefícios da graça salvadora. E aí já no final do capítulo 2 e no capítulo 3, ele faz um apelo, ele trata também sobre a salvação que transforma a minha vida e que transforma também os meus relacionamentos, não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja também,
como o dever e a obediência às autoridades constituídas por Deus, encerrando assim a partir do versículo 12 as suas considerações finais. Eu queria pensar com você sobre alguns aspectos, já aqui na introdução à carta, no prefácio e na saudação que Paulo faz, porque Paulo aqui já estabelece alguns critérios, alguns princípios, algumas verdades que são absolutas e que nós precisamos observar essas verdades. Ele começa então no versículo 1 do capítulo 1, dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. A primeira é a identidade dele. Eu sou servo de Deus. Sou servo. E é interessante que no seu comentário sobre as pastorais, as cartas pastorais, João Calvino, ele diz que muitas vezes a gente limita a nossa mente a pensar em servo apenas como aquele escravo mais baixo da casa, como aquela pessoa que está ali para fazer os piores serviços. Mas a palavra servo é aplicada a qualquer um que se encontra debaixo de um senhorio, que compreende vocações nobres também, como por exemplo a da pregação da palavra de Deus. Paulo não se compreende por ser um apóstolo, que é a qualificação dele como servo. Ele não se compreende como alguém acima de Cristo, ou superior, ou senhor do seu caminho, ou de alguma forma aquele que impõe o seu próprio caminho à igreja. Mas quando ele se entende como servo, quando ele firma a sua identidade como servo, ele está dizendo que o seu ministério, ou a sua função agora no corpo de Cristo, ela depende das ordens, da ordenação, da autoridade que Cristo lhe deu. Ele não está ali para desempenhar o seu ministério, ele não está ali para realizar a sua vontade, ele não está ali para estabelecer um trilho onde as pessoas devem caminhar segundo ou devem percorrer esse trilho a todo custo. Mas ele tem a consciência de que a vocação dele, que a identidade dele, que a função dele no corpo estão debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E a palavra apóstolo, como sendo a qualificação da sua identidade, a sua vocação, ele foi enviado por Deus. A palavra apóstolo, ela não surge apenas num contexto bíblico. Ela era uma palavra comum no mundo grego da época e significava aquele que é enviado. Poderia ser a designação, por exemplo, de um oficial de justiça, que ele sai do juiz, ou que ele sai de um tribunal para cumprir uma determinação, uma ordem do juiz. Então ele é enviado, é dada a ele a autoridade para que ele execute aquilo ali, ou para que ele leve aquela carta a outra pessoa. Então a palavra apóstolo tem esse significado. Paulo, então, ele se compreende como alguém que foi enviado por uma autoridade maior, por uma autoridade superior, com uma carta, com uma pregação, com uma mensagem, que não é a sua mensagem, que não é aquilo que ele pensa sobre a vida, mas que é a mensagem, o que é ser porta-voz da doce e da poderosa mensagem do Evangelho, que, como ele escreve em Romanos capítulo 1, é o Senhor Jesus. Então, Paulo, ele se entende, ele se compreende assim, ele é apóstolo, ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E a finalidade disso, ainda no versículo 1, ele diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ele diz que essa fé, ou que esse envio que Cristo faz, essa vocação e esse envio que Cristo fez a ele, é para promover a fé. Não é para promover a si mesmo, não é para promover a ele, mas é para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E é interessante que essa doutrina que é maravilhosa, é uma doutrina bíblica, é uma doutrina reformada, da eleição de Deus, ela está presente no discurso de Paulo, não aqui na primeira carta de Tito apenas, mas, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Se você puder abrir rapidamente a sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Paulo diz a partir do versículo 3, Efésios capítulo 1: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, e daí ele segue para o louvor da glória de Deus. Ele fala aqui no versículo 4, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E como resultado dessa eleição, Ele nos predestinou. A eleição é diferente da predestinação, e isso é algo que muitas vezes a gente confunde. A gente muitas vezes pensa, e eu muitas vezes já pensei assim, que eleição e predestinação eram a mesma coisa. Só que a eleição ocorre antes, se assim a gente pode dizer. Primeiro Deus elege em Cristo. Então, ele está dizendo aqui que essa fé pertence aos eleitos de Deus, aquelas pessoas a quem Deus elegeu desde a eternidade. Não fomos nós que de alguma forma nos candidatamos ou colocamos a nossa ficha diante de Deus dizendo assim: Deus, aprove a minha ficha porque eu sou perfeito, porque eu sou capaz, porque eu vou poder guardar a fé até o final. Não fomos nós. Mas o que a palavra de Deus nos descreve é que essa eleição, essa escolha soberana de Deus aconteceu antes que existissem os séculos. Antes que existisse qualquer outra coisa, Deus nos havia escolhido em Cristo antes da criação. Antes que houvesse Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus escolheu aqueles a quem Ele aplicaria a sua obra salvífica. E Paulo está dizendo aqui que essa fé, ela pertence aos eleitos de Deus. Ela não pertence a outro grupo de pessoas, senão aqueles que foram eleitos de Deus. E consequentemente depois predestinados, receberam um destino de Deus. E aí esse destino é ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Ele fala então que essa fé pertence aos eleitos de Deus, e aqui na nossa tradução nós temos a palavrinha cai, que é uma adição, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Entretanto, Calvino traduz essa palavra aqui como sendo isto é como se o pleno conhecimento da verdade fosse esta fé que foi entregue. Ele diz o seguinte: ao dizer que conhecer a verdade pertence à essência da fé, Paulo claramente demonstra que sem o conhecimento não há certeza de fé. Com o termo verdade, ele explica mais claramente a certeza que a natureza da fé requer. Pois a fé se satisfaz, pois a fé não se satisfaz com probabilidades, mas com a plena verdade. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que essa fé, ela significa esse pleno conhecimento da verdade. E é interessante, irmãos, nós tratarmos um pouco sobre isso, porque hoje em dia, quando a gente conversa com qualquer pessoa, as pessoas afirmam ter fé em Deus. Tirando aí, excluindo aquele grupo que diz não acreditar em Deus. Quando a gente tem um relacionamento com pessoas que não necessariamente são crentes, essas pessoas dizem ter fé em Deus. Se você encontra, por exemplo, um espírita, ou alguma outra pessoa de até religiões esotéricas, quando você conversa com essa pessoa, a pessoa diz: não, mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mas o que é o significado de fé em Deus aqui que Paulo fala? Quando João, por exemplo, escreve a sua segunda carta, João trata sobre verdade. Ainda na saudação, no prefácio da sua carta, o apóstolo João, ele cita 4 vezes, menciona 4 vezes a palavra verdade. Ele diz que o amor comunitário tem como base a verdade. Ele diz que a fé daqueles irmãos deve ter como base a verdade. Ou seja, para João, é por causa dessa verdade que foi entregue aos crentes que a vida passa a ter um significado, um sentido diferente. Só que nós temos que pensar que verdade, que fé, que conhecimento são algo que Deus nos entrega para que a gente aprofunde nisso. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ele convida os crentes para que não somente se satisfaçam com aquilo que foi entregue,
mas que continuem progredindo no conhecimento da verdade, para que eles tenham uma fé cada vez mais alicerçada. E voltando aqui a Efésios capítulo 4, Paulo diz que quando a nossa fé ela não está bem fundamentada, não é bem alicerçada, nós acabamos nos tornando como meninos, agitados de um lado para o outro, levado para qualquer lado por todo o vento e qualquer tipo de doutrina. Então, qualquer pessoa que de repente chega com uma palavra, que de repente mexe simplesmente com as nossas emoções, nós muitas vezes acabamos cedendo e afirmando aquilo ali como sendo uma verdade para a nossa vida. E nem sempre, ou muitas vezes até, isso não vai ter fundamento bíblico nenhum. Irmãos, a quantidade de pessoas hoje que creem na teologia da prosperidade, que lotam templos. Eu lembro que no período de seminário ainda, nós pagávamos uma matéria, que aí a gente tinha que ir em alguns locais e participar de um culto nesses locais e tentar descrever ali depois o que aconteceu naquele culto. E nós fomos para uma determinada seita aqui em Recife e participamos ali de um chamado culto, né, um evento lá na segunda-feira. Creio que 5.000 pessoas ali sentadas. Tinha uma hora lá que a pessoa começava a cantar uma musiquinha lá, todo mundo levantava a bolsa para o céu, levantava a carteira para o céu. No final lá era distribuído uma rosa para cada pessoa, e eu já estava explodindo. Quando eu fico muito tenso, eu fico com enxaqueca, a cabeça dói, a pressão vai lá para baixo, e eu só quero ir para o escuro e colocar um travesseiro na cabeça depois de uma dose boa de analgésico. Então, eu já estava ali que não aguentava, e eu não peguei aquela rosa. Mas para você ver como isso move o coração das pessoas, tinha uma mulher sentada do meu lado, que ela fez: meu filho, pegue a rosa. E eu olhei para ela e fiz assim: por quê? Eu não estava nem aguentando abrir os olhos direito. Eu disse: por quê? Ela fez assim: olha, teve gente que já foi atropelada aqui na frente porque não pegou a rosa. Teve gente que foi assaltada ali na esquina porque não pegou a rosa. Pegue a rosa, meu filho. Irmãos, e eu olho para aquela situação, eu olhei para aquilo ali, eu disse assim: meu Deus, o que é que Pedro faria aqui? Pedro, aquele cara doce, calmo, o que é que Pedro faria aqui agora, né? Eles estavam vendendo lá um chamado manto da justiça, um pedaço de TNT horroroso, coisa feia, e eles diziam assim: olha, quanto mais você pagar, mais pressa Deus vai ter em realizar, em executar aquilo que você está precisando, de repente uma causa na justiça, alguma coisa assim. Irmãos, a fila era enorme, para dar R$500, para dar R$1.000, gente que quando ele chamou R$5.000, estava cheio de gente ali na frente. Eu fazia: meu Deus do céu, o que é isso? Gente que está em desespero, e que ouve uma pregação que não tem base bíblica nenhuma, mas que crê nisso aí, crê no poder de uma rosa que vai sugar todo o mal olhado, tudo aquilo que é ruim vai atrair para ela, e depois precisa ser levada para ser queimada lá numa fogueira, isso e aquilo outro. Gente, como é que as pessoas passam a crer nisso? Mas ao mesmo tempo existem muitas sutilezas que são e que estão presentes no nosso meio, fruto de muitas vezes interpretações erradas, fruto muitas vezes de superficialidade ou de misticismo, e que a gente abraça essas coisas como sendo verdade, mas que não são verdade, pelo fato de não conhecermos as Escrituras. No início do culto nós lemos aqui o Salmo 19, Robson até perguntou na hora: é o 119? O 119 com certeza seria o mais apropriado, mas a gente ainda estaria lendo ele aqui. Mas o Salmo 19, o salmista ali, ele fala sobre a palavra de Deus, a revelação geral de Deus, e depois ele especifica: a lei de Deus é perfeita, ela dá sabedoria. Irmãos, a nossa falta de sabedoria é porque nós não conhecemos a palavra.
Há umas semanas atrás eu estava estudando a carta de Tiago mais uma vez. É praticamente o Provérbios do Novo Testamento. E ali no capítulo 1, Tiago fala sobre sofrimento. E sobre o fim proveitoso do sofrimento. E mais à frente, ainda no capítulo 1, ele diz assim, olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus. E por que que Tiago fala sobre sabedoria quando ele está tratando sobre sofrimento? Porque nos falta sabedoria para enfrentarmos o sofrimento biblicamente, irmãos. Eu lembro que nós pensamos aqui no culto de oração sobre algumas linhas de teologia mesmo que comparam o sofrimento, como por exemplo, olha, se você está sofrendo é por conta de algum pecado oculto. É claro que os nossos pecados, dependendo do tipo do pecado, ele pode trazer consequências que nos geram sofrimento. E eu estou pensando aqui não as internas, mas as externas. Entretanto, irmãos, nem todo sofrimento é fruto do pecado. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que Deus ele fustiga com vara a todo aquele que ele recebe como filho. E se nós não estamos debaixo de algum tipo de disciplina de Deus, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Ou seja, em algum momento o sofrimento ele vai bater a porta. Entretanto, irmãos, quantos estão por aí dizendo assim, olha, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta para me livrar do sofrimento. Eu vou fazer lá a campanha das 7 segundas-feiras para me livrar do sofrimento. Quando Deus é quem está infundindo o sofrimento. O que foi que Jó fez? Qual foi a pena ou o pecado de Jó para o sofrimento que ele enfrentou? Senão o desejo soberano de Deus, em que o relacionamento de Jó com Deus fosse aperfeiçoado e aprofundado por meio do sofrimento. Mas muitos creem num sofrimento como sendo a causa de eu não estar dizimando ou ofertando. Ou simplesmente porque eu pequei em alguma área. Ou simplesmente porque alguém jogou alguma praga em mim. Você acredita que tem crente que crê nisso? Eu acho que alguém fez alguma coisa contra mim aí, botou meu nome na boca do sapo e costurou, é por isso que eu estou sofrendo. Irmãos, eu já ouvi isso. Tiago então ele diz assim, peça sabedoria a Deus. E muitas vezes a gente vai cair no caminho raso de pensar que Deus vai chegar com a varinha de condão, como uma fada lá, e vai tocar na nossa cabeça, agora você é o homem mais sábio do mundo. Não é assim. Quando Jesus ora e diz assim, santifica-os na verdade, ele diz, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17. O que Jesus está dizendo aí é que essa santificação, ou esse amadurecimento, ou essa sabedoria, para enfrentar os dilemas mais profundos e os mais bobos até da vida, ele é obtido por meio da palavra de Deus. Não existe sabedoria à parte da palavra de Deus. É tanto que Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que Deus considerou como louca a sabedoria desse mundo. E ele está tratando ali com um povo que adora, que enobrece a sabedoria, o saber humano. Até hoje, quando você vai estudar a filosofia, você precisa ir à base da filosofia, e a base da filosofia é o pensamento grego. Você vai para a filosofia no mundo antigo, porque é o berço da filosofia, o berço da sabedoria. Os gregos prezavam, mas Paulo faz questão de dizer que essa sabedoria humana, ela é demoníaca, ela é limitada, ela é carnal, e Deus a considera como sendo loucura. Loucura. Enquanto que o evangelho se torna loucura ou escândalo, para aqueles que são salvos, ele é o poder de Deus.
Mas para se tornar o poder de Deus, Paulo diz assim: olha, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, eu não fiz em ostentação de linguagem e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus que ele vai descrever mais à frente é um mistério que estava oculto das outras gerações, mas Deus nos revelou em Cristo Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus, irmãos. E essa sabedoria de Deus nos é revelada por meio da palavra de Deus. É por isso que Paulo faz questão de dizer aqui: pleno conhecimento da verdade. A fé, de fato, ela é alimentada por esse conhecimento da verdade. Quando Judas escreve a sua carta, ele diz assim: olha, eu estava empregando todo esforço para escrever para vocês sobre a nossa comum salvação, sobre a nossa salvação comunitária, aquilo que nós fazemos parte, aquilo que é comum a mim e a você. Entretanto, eu fui persuadido a defender a fé que de uma vez por todas foi entregue. E essa fé que Judas fala na sua carta é esse conjunto de verdades, esse conjunto de convicções, de certeza, que é o conhecimento de Deus que nos foi revelado nas Sagradas Escrituras. E ele fala que essa verdade é segundo a piedade. E eu acho muito massa o que Paulo faz, porque Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, por exemplo, até o capítulo 11, Paulo expõe ali teologia pesada. Mas em todo momento a gente percebe a adoração e a piedade de Paulo. E no final do capítulo 11, ele adora a Deus, clamando, gritando, adorando, dizendo: ó profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Porque, irmãos, o conhecimento de Deus, longe de gerar frieza no nosso coração, ele nos dá base sólida para que a gente adore a Deus. Ele faz com que composições pesadas, bíblicas, com teologia profunda, comece a surgir. Irmãos, basta olhar os hinos do passado. Quando nós olhamos não só os que temos no inário, mas quando nós olhamos as músicas de anos atrás, nós vamos ver uma base bíblica completamente diferente. Nós vamos ver cânticos bem mais profundos do que essas vãs repetições que a gente vive cantando hoje em dia. A gente vai ver uma série de coisas muito mais profundas, porque os crentes eram mais profundos na palavra de Deus. Eram conhecidos como conhecedores da palavra de Deus. Gente que lia, que memorizava texto, mas ao mesmo tempo era piedosa. Ao mesmo tempo era piedosa. Antigamente um crente chegava num mercado para fazer alguma compra, na cidade de interior, quando se sabia que aquela pessoa era crente, não, irmão, pode levar. Porque se tinha confiança de que aquela pessoa iria pagar. Hoje em dia, para você comprar um carro, você vai lá, se você é pastor, você já enfrentou, e se não enfrentou, vai enfrentar. Melhor ir fazendo a poupancinha aí todo mês, juntando dinheirinho para comprar à vista. Porque quando você vai comprar um carro, se o gerente da loja não lhe conhece para de repente lhe dar uma autorização, seu crédito não é aprovado, porque pastor é profissão de risco. Tendo em vista a quantidade de caloteiros sem vergonha, chamados pastores, que nós temos nos nossos dias. Crentes eram pessoas de confiança. As pessoas podiam contar com os crentes. Eram pessoas que muitas vezes se buscavam quando estavam desconsolados. Olha, eu não sou crente, mas olha, eu fui ali na casa daquele irmão, e aquele irmão abriu a palavra, orou comigo, falou sobre sofrimento, me mostrou muitas vezes até os sofrimentos que ele já enfrentou e a paz que ele tem em Cristo. Rapaz, tem alguma coisa diferente ali. Mas hoje, irmãos, a mesma murmuração que o mundo faz, nós como crentes as fazemos. As mesmas inclinações e os mesmos projetos que o mundo tem, nós como crente
temos. Quando nós olhamos as músicas que são compostas hoje em dia, quão pouco Bíblia ou de Bíblia existem nessas músicas, irmãos? Quando você olha as letras do passado, era muito mais Deus, Deus. Hoje em dia é muito mais eu. As pregações não falam mais sobre Deus, mas falam sobre eu. Não revelam mais o Evangelho de Cristo, mas é muito mais o meu Evangelho, a minha cura, a resolução do meu problema, o meu bem-estar. Pais que muitas vezes olham para os filhos e dizem assim: olha, eu quero que meu filho cresça aqui, porque esse é um ambiente saudável para ele. Ele aqui não vai fumar, ele aqui não vai estar embalado até tarde, ele aqui não vai estar isso, não vai estar aquilo outro. É um bom ambiente. Mas não pensam no Evangelho. Não pensam na verdade de um Deus que é verdadeiro, que se relaciona conosco, que nos deu a sua palavra para que o conhecêssemos. Por isso que Paulo fala sobre piedade. Piedade é a aplicação da palavra no dia a dia, para com Deus e para com o próximo, para com Deus e para com o meu trabalho, para com Deus e para qualquer ambiente ou relacionamento que eu tenha. Piedade é isso. E quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, já prestes a ser martirizado, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos, sofrerão perseguições. Alguém perguntou esqueci o nome dele agora, Russell Shedd. Alguém perguntou ao pastor Russell Shedd por que a igreja brasileira não era perseguida, se o que a palavra diz é: todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. E a resposta dele foi simples: porque a igreja esqueceu a palavra do Senhor. Porque a igreja esqueceu a palavra do Senhor. Porque, irmãos, essa palavra é como uma bomba, uma dinamite. Ela destrói aquilo que muitas vezes nós temos como cosmovisão, que está arraigada ao nosso coração, e que muitas vezes, irmãos, muitas mesmo, terá bases que são idólatras, apóstatas, mundanas. Ela vai destruir, ela vai mexer nisso aí. O Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração por meio da palavra de Deus. E se nós não temos relacionamento com a palavra de Deus, o que será da nossa fé, irmãos? Ela pode ser qualquer coisa, menos uma fé bíblica, menos uma fé sólida, que tem como base absolutos, não são possibilidades, probabilidades, não é areia movediça, mas é rocha. É algo que é absoluto, algo que é consistente. A gente deixa de ser menino e passa a ser homem e mulher de Deus. Ele diz: por causa ou na esperança, versículo 2, da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo diz então que essa verdade revelada, o conteúdo das Escrituras, esse conhecimento de Deus, que é segundo, é de acordo com a piedade, ele existe por causa dessa esperança de uma vida eterna. E é uma coisa que é lógica, é como se fosse o resultado da equação. Porque veja só, se a Bíblia que alimenta o meu coração é a Bíblia desse mundo, ou se a Bíblia que alimenta o meu coração é a Bíblia que o meu próprio coração escreve, qual é a esperança que eu vou ter? Qual é a expectativa que eu vou ter? Meramente um aqui e agora.
problemas existenciais. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele trata ali sobre a questão da ressurreição. E quando ele fala sobre a ressurreição, ele está tratando um problema. Existiam alguns cristãos dentro da igreja de Corinto que resolveram se batizar em favor dos mortos. Era uma falsa doutrina que começou a existir dentro daquela igreja. E aí, se eu tenho um parente que morreu afastado de Cristo, eu me batizo em nome dele para que ele não vá para o inferno e seja salvo. Era esse tipo de heresia que existia. E alguns outros começaram a pregar também que não existe ressurreição de mortos. Então Paulo diz assim, olha, se não existe ressurreição de mortos, olha, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer, ponto final. Não tem para que você estar aqui na igreja, não tem para que eu estar escrevendo essa carta para você, não tem para que você ter esse caminho de piedade, porque se não há ressurreição, saia para aproveitar os poucos dias que lhe restam. Entretanto, ele diz que Cristo ressuscitou, e nós temos essa certeza no nosso coração que nos é dada por meio da palavra de Deus. Então, se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a essa vida, o que Paulo vai dizer, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Porque, irmãos, o conteúdo da fé revela uma certeza que começa aqui, mas que tem repercussões para a eternidade, que aponta para mim como sendo peregrino e forasteiro nessa terra, que aponta para mim como sendo um cidadão dos céus. Jesus, em João 17, quando ora por nós, ele diz assim, olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Nós estamos no mundo, ainda que não sejamos do mundo, mas nós estamos aqui, caminhando para uma pátria, para uma cidade, para um lar, que o edificador, que o arquiteto desse lar, dessa nova Jerusalém, é o próprio Senhor Jesus. Eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vocês estejam lá também. Nós temos uma certeza, irmãos, uma convicção que invade o nosso coração e que nos traz paz, que os dias que nós passamos aqui, os problemas que nós enfrentamos aqui, todas as lutas, todas as frustrações, mas também tudo aquilo que brilha e tenta nos seduzir para roubar essa esperança do nosso coração, um dia vai findar, porque nós estamos voltando para casa, irmãos. E não é o endereço que você mora hoje, mas nós somos cidadãos dos céus, e é essa esperança que o apóstolo Paulo fala aqui, por causa da esperança na vida eterna. Nós temos uma viva esperança. O apóstolo Pedro fala sobre isso também na sua primeira carta, sobre os sofrimentos que nós enfrentamos e sobre essa esperança que o Senhor Jesus trouxe dos céus e imprimiu no nosso coração. Meus irmãos, se a nossa esperança em Cristo, ou se a nossa vida é meramente o aqui e agora, nós somos miseráveis, desgraçados, pessoas infelizes, pessoas ansiosas, pessoas em pânico, pessoas desesperadas. Mas quando nós voltamos os olhos para a palavra, irmãos, quando a palavra começa a alimentar o nosso coração, ela apresenta para mim e para você uma narrativa que é muito maior do que a história da nossa vida. Ela mostra que a história da nossa vida, ela faz parte de uma história chamada história da salvação, onde Deus já está na consumação de todas as coisas, nos aguardando. E se nós usarmos aqui a mente de Paulo, onde nós já estamos participando com Deus na consumação de todas as coisas. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Entendo o que eu vou dizer, mas é por isso que é tão gostoso a gente participar de velórios, de enterros de crente. Velório não, de culto fúnebre. Velório tem outro significado. De culto fúnebre. É por isso que a gente chama esses cultos de momento de ação de graças pela vida do irmão ou da irmã fulano de tal. E ali, ainda que as lágrimas rolem dos olhos, ainda que exista o sentimento da saudade, porque nós não fomos criados para a morte,
ainda que exista ali o sentimento da separação, a gente tem uma plena convicção que toma o nosso coração, que não é um adeus, é um até logo. Porque quando aquele ente tão querido abriu os olhos diante do Pai, no mesmo instante, nós abriremos os olhos lá, juntos, com eles, para sempre, onde não haverá mais luto, lágrima, dor, sofrimento, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, o fim maior de tudo isso é essa esperança que passa a encher o coração. É por isso que o conhecimento de Deus não gera arrogância, não gera frieza, mas gera piedade. Porque é por meio desse conhecimento que a Escritura revela para mim e para você. É por meio dessa pregação que Paulo diz assim, ó, Deus me enviou para pregar isso aí. Ele definiu tudo isso, Ele prometeu isso nos tempos eternos, antes da fundação do mundo, mas no tempo certo, no tempo de hoje, no tempo devido, Ele apresentou a mim e a você por meio da pregação do Evangelho. E é essa pregação, e é a palavra de Deus que gera essa viva esperança no nosso coração, e que nos faz ter uma fé alicerçada na certeza absoluta de que Deus, Ele cumprirá todas as suas promessas, porque Ele fala que o Deus que não pode mentir. Se o conteúdo da fé é verdade, é porque esse Deus não pode mentir. Ele não pode mentir, porque o seu caráter, a sua essência é verdade. O próprio Jesus se definiu como sendo o caminho, a verdade e a vida. O caráter de Deus é verdade. Então, irmãos, é com base em todas essas garantias, numa pregação bíblica, cristocêntrica, que é a pregação do apóstolo Paulo, que ele escreve então ao seu verdadeiro filho Tito, filho segundo a fé. Provavelmente Tito teve um encontro com Cristo por meio de uma pregação de Paulo. Assim como Timóteo tornou-se seu filho na fé, seu discípulo. Ainda que Tito não esteja narrado no livro de Atos, a gente percebe Tito no capítulo 2, de 1 a 3 de Gálatas, quando Paulo desce para Jerusalém e Tito não é circuncidado, ele era grego e ele não foi circuncidado. Na sua segunda carta aos Coríntios, irmãos, a descrição que Paulo faz de Tito é maravilhosa. Maravilhosa. Ele sai citando Tito de tantas maneiras, como um fiel, alguém que caminha com ele nos sofrimentos dele, alguém que está próximo, alguém que tem um coração que ama de fato, que tem afetos profundos pelas igrejas, um pastor de verdade, que se envolve, que se preocupa, que ora, que está disposto a ir ou a vir, quando Deus chamar de acordo com a necessidade que Deus levantar. Esse filho na fé, a quem Paulo escreve, Paulo dá instruções agora sobre a igreja que está em Creta. E domingo que vem, se Deus assim permitir, a gente vê as instruções com base nesse evangelho que Paulo então entrega a Tito e que Tito então passa a desenvolver, obedecendo a palavra do Senhor ali na ilha de Creta. Algumas aplicações rápidas para então a gente concluir. Meu irmão, minha irmã, qual é o fundamento da sua fé? Tiago, na sua carta, diz que crês tu que Deus é bom? Crês tu em Deus? Até os demônios creem e tremem. Fé é muito mais do que acreditar que Deus existe, irmãos. Fé é muito mais do que vir e ir da igreja. Fé
tem a ver com a palavra de Deus, a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, que gera no meu coração uma viva esperança no Senhor Jesus, que transcende a nossa existência, que é muito maior do que a nossa existência, e que ao mesmo tempo faz parte da nossa existência. Qual é a base da sua fé? O quanto da palavra de Deus você tem conhecido Deus? Quanto tempo faz que você se debruçou na palavra, leu a palavra, buscou conhecer Deus por meio da palavra? Qual o seu nível de interesse por pregações bíblicas, por livros bíblicos, bons autores, bons sermões? Porque tudo isso, irmãos, Deus usa para alicerçar a nossa fé. Não é por meio de historinhas, não é por meio de meros testemunhos, mas é por meio da palavra que a nossa fé, ela é fundamentada, ela é fortalecida. Você crê de fato que você é um eleito de Deus? Que você foi amado por Deus desde a eternidade e que em Cristo Deus salvou você e tem alicerçado a sua fé por meio da palavra e tem dado ao seu coração essa viva esperança? Porque, irmãos, se não tem sido assim, fica o chamado da palavra de Deus a mudança de caminho, a mudar o rumo, a converter-se ao Senhor, a dizer a Deus: Deus, até hoje a minha fé tem sido uma coisa meramente mística, tem sido algo tão frio, tão superficial, mas Deus, eu quero te conhecer, não para ser um arrogante, orgulhoso, vaidoso, porque sei falar e responder as coisas, mas porque o verdadeiro conhecimento de Deus eu sei que gera piedade, gera humildade, gera o caráter de Cristo no nosso coração. Deus, eu quero ter essa viva esperança no Senhor, essa viva expectativa no retorno de Cristo, ou no meu encontro com Ele, seja lá o que acontecer primeiro, onde eu estarei para sempre com o meu Senhor, e com tantos irmãos amados, na presença de Deus para sempre. É tempo da gente buscar ao Senhor, irmãos. É tempo da gente buscar o Senhor e aquecer o coração por meio do testemunho do Senhor, da palavra do Senhor. E se de repente até você tem essa viva esperança no coração, há tantos por aí que não a têm. Há tantos por aí, irmãos, que estão caminhando sem esperança, perdidos, sem Deus no mundo, como ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor. E um dia o Senhor Jesus rogou ao Senhor da seara que enviasse trabalhadores, e somos nós, irmãos, eu e você, onde Deus nos enviar, com as pessoas que cruzarem ali o nosso caminho. Deus não está fazendo com que essas pessoas se relacionem com a gente por acaso, irmãos. Se a gente perceber, existirão pontes que Deus cria, estabelece para que a gente comunique o Evangelho a essas pessoas, e essas pessoas agora possam ter uma fé real, verdadeira no Senhor Jesus, e uma viva esperança no coração. Então, se Deus colocou você numa repartição, num consultório, numa empresa, seja lá onde for, na sala de aula, numa universidade, numa escola, seja onde for, você que conhece a Deus e tem essas verdades pulsando no seu coração, você tem a oportunidade dada por Deus de compartilhar a palavra, o Evangelho de Deus, que é Cristo Jesus, e perceber um brilho diferente no olhar surgindo, não de uma esperança no emprego, num governo, nisso ou naquilo outro, mas uma esperança real, fundamentada, absoluta no Senhor Jesus, que não desvanece, de um Deus que não pode mentir. Vamos orar, irmãos?
Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. De geração em geração é a Tua fidelidade, Pai. Senhor, obrigado pelos Teus testemunhos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que de fato alimenta o coração, alicerça a nossa fé e nos envia a esse mundo, Pai, para viver a verdadeira esperança e para proclamar a verdadeira esperança que há em Cristo Jesus, a vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, porque fomos eleitos pelo Senhor. E um dia o Senhor abriu a porta do nosso coração para que a morte fosse posta para fora e a vida de Cristo entrasse. E hoje, Senhor, a gente pode viver essa viva esperança. E a gente pode falar e a gente pode cantar sobre ela. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor aprofunde as nossas raízes. Que o Senhor, Pai, aprofunde a nossa fé. Que não haja um contentamento, Pai, com o que já temos, mas que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, não permita, Pai, que o misticismo, sensacionalismo, histórias vãs, sejam um alimento para o nosso coração, mas que o nosso coração encontre alimento nesse pasto verdejante que é a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos aqueça, aplicando a Tua palavra e sendo tudo isso refletido em piedade, em humildade. Ó Deus, no nome de Jesus, e assim o nosso coração tenha paz. E assim esse mundo, Pai, que jaz nas trevas, conheça o Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Sejamos testemunhas do Senhor, Pai, nesse mundo, no nome de Jesus, para a glória de Jesus e para a alegria do nosso coração em Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.